Um seminário realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para lembrar os 60 anos do golpe civil-militar debateu a questão agrária durante a ditadura. A reportagem é de Ana Ribeiro. A reforma agrária é uma das principais medidas das reformas de base que seriam implementadas pelo presidente João Goulart se não fosse o golpe. Era temida pelos conservadores. Quando tomam o poder em 1964, os militares aprovam em novembro do mesmo ano o Estatuto da Terra, que muda o conceito da reforma agrária. A redistribuição de terras dá lugar à produtividade, como relata esse professor da Unifesp. Quando você reforma a sua fazenda, tem que produzir mais ou pode sofrer a redistribuição. Então, essa acaba sendo uma alavanca para modernizar, entre aspas, modernização conservadora, porque não mudou as relações sociais, mas muda a capacidade de acumular lucro nas grandes fazendas. Uma época de expansão do agronegócio, desenvolvido no Brasil com o apoio da família Rockefeller, composta por magnatas norte-americanos. Eles trouxeram ideias de organizações de crédito para o campo, até falaram de reforma agrária e tal, vinculando a produção com a venda. Isso foi talvez a ideia mais importante do agronegócio. Você pode ver eles chamando a ditadura para participar no que era chamado agrobusiness. Nos anos 1970, durante o governo Médici, começava uma propaganda maciça que apresentava a Amazônia como um negócio lucrativo ao mercado brasileiro. Quanto maior o desmatamento, mais dinheiro se ganhava. O slogan era: chega de lendas, vamos faturar. As lendas eram tudo que dizia respeito aos povos que vivem na floresta. Então, jamais passou pela cabeça dos militares que você deveria demarcar mais terras indígenas, que você deveria fundar que são reservas, né? Que hoje nós temos. Quando eles liberam parte da floresta para venda, né, como aconteceu muito no Pará e aconteceu em todos os lugares, essas terras coletivas que eram cuidadas até hoje pelos índios, pelos quilombolas, elas passam a ser terras que a fronteira do agronegócio avança. Fatos históricos importantes para que se entenda o presente. Lembrados pelos pesquisadores no Seminário Internacional 1964 mais 60. Esse professor da UF fala sobre as possibilidades de uma reforma agrária nos dias de hoje. Como nós somos muito dependentes do agronegócio, eu acho que uma reforma agrária, né, no sentido mais amplo, eu não vejo possibilidade dela ocorrer. O que a gente pode ter são pequenos projetos, né, pontuais de reforma agrária, como é o que vem ocorrendo ao longo do tempo. Eu acho que a oportunidade de ter uma reforma agrária mais ampla a gente perdeu lá em 64 com o golpe.